Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de LabVIEW. A aula de hoje vamos falar sobre SubVI, que é algo muito importante para estar otimizando aí o seu trabalho e principalmente para estar organizando o que você está fazendo. Porque em projetos grandes, que às vezes levam semanas para ficar pronto, a gente trabalha com tanta coisa, que quando a gente percebe um detalhe ou a gente tem que fazer uma modificação em algo que a gente fez 2, 3 semanas atrás, se você olhar para o seu programa com aquele monte de fio, conexão e não sei o que, com certeza você não vai conseguir editar e aí você vai perder todo o seu trabalho. Então, vamos aqui para a telinha do computador? Bem, eu já estou aqui com um programinha pronto. Ah, Jax, você já fez o programa. Calma, é um programa simples. É um programa que calcula as raízes de uma função de segundo grau. Como vocês podem ver aqui, ó, eu defini 3 controladores, que é o A, B e C, de uma equação de segundo grau, ok? E aqui, por exemplo, eu pego o B, eleva ao quadrado, desse B eu vou subtrair, ó, o que vem aqui da subtração é o 4 vezes A, certo? Vezes C, que é o 4AC, subtrai, isso vai me dar a resposta do delta. Então, como vocês podem ver, é um programinha simples, qualquer um consegue fazer, certo? Aí aqui eu calculo o delta, depois eu pego a raiz de delta para achar o x1 e x2, certo? Que é menos b, mais ou menos, note que aqui tem uma versão para mais, que vai dar o x1, e aqui tem uma versão para menos, que vai dar o x2. Mais ou menos raiz de delta. Ok? Sobre 2a. Certo? Então aqui está o meu programinha, que é basicamente a resolução da equação do segundo grau. Vamos supor que eu vou calcular, eu trabalho como professor, aliás, eu trabalho como professor, não preciso nem supor isso, e eu quero ter um programinha rápido que eu simplesmente jogue os valores e ache diretamente as raízes, x1 e x2. E caso não tenha raiz, me informe. Isso aqui, no caso, meu programa não faz. Eu só coloquei para ele dizer qual é a raiz x1 e x2 e o valor de delta. Só que mais do que isso, às vezes eu estou montando um outro programa, tá? Um programa de simulação, onde um personagem, sei lá, alguém vai executar um lançamento com uma certa velocidade e tudo mais. E de alguma maneira eu vou ter que estar sempre calculando uma função do segundo grau, que também é uma boa aproximação para mecânica quântica, porque é uma parábola e tudo mais. Enfim, vamos lá. Digamos que eu precise disso recorrentemente em vários programas que eu vou fazer. Eu vou precisar estar fazendo tudo isso de novo? Não. Daí surge a ideia do SubVI. O que é um SubVI? SubVI é quando eu pego toda essa bagunça aqui e eu reduzo isso em um simples bloquinho. Eu seleciono toda a bagunça que eu quero eliminar de certa forma. Eu venho aqui em Edit e vou vir aqui, ó, Create SubVI. Quando eu fizer isso, olha só, preste bem atenção no que eu tenho aqui. Eu tenho 3 controladores e eu tenho 3 indicadores, além dessas 2 constantes aqui, ó. A constante 4, certo? Para calcular o delta, tenho menos 4AC, certo? E eu tenho essa constante 2 para calcular as raízes, porque é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é 2 vezes A, né? Então tem essas 2 constantes. Quando eu seleciono tudo e crio o meu SubVI, vem aqui em Edit, em Create SubVI, olha o que vai acontecer. Ele simplesmente transformou tudo isso em um único bloquinho. Eu posso selecionar tudo aqui, ó, só para organizar. Olha o que eu tenho. Eu tenho 3 entradas, 3 saídas e um único bloquinho. Esse bloquinho, dentro dele, tem todas as informações do que está sendo feito, todo o procedimento, todo o cálculo. E note que como posso dizer, o que é controlador e o que é indicador não some, porque isso faz parte do seu main, da sua estrutura aqui dentro. Senão, se o indicador e o controlador sumir, você não sabe para que serve esse bloquinho, certo? Você não sabe nem o que entra e o que sai. Agora, o detalhe é, como é que eu acesso as informações dentro desse bloquinho? Se eu clicar 2 vezes em cima dele, o que vai acontecer aqui? Ele vai abrir uma nova janela, como se fosse uma nova estrutura do LabVIEW. E, de fato, é. Isso que é interessante. Isso que eu tenho, quando eu começo a programar, é o que nós chamamos de VI. VI vem da sigla que seria Virtual Instruments, ok? Ou instrumento virtual. Isso aqui é um VI. Quando eu peguei toda aquela bagunça e compactei dentro de um único bloquinho, ok? Na verdade, eu criei um novo VI. Isso aqui também é um VI. Só que pelo fato de ele estar sendo um VI dentro de outro VI, e daí surge o nome de SubVI, ok? Mas eu posso editar ele da maneira que eu bem entender, ó. Eu abri ele aqui, ó,
para abrir ele, basta eu clicar 2 vezes. Uma coisa importante, não tem nada salvo até agora, ou seja, qualquer edição que eu fizer aqui na hora de sair, ele vai pedir para salvar, tá? E mais do que isso, eu abri aqui, ó, abri o painel frontal. Se eu apertar Ctrl E, que é o atalho para a gente mudar para o diagrama de bloco, ele já vai abrir aqui o diagrama de bloco com toda a bagunça, ó. Certo? Aqui está toda a bagunça. Eu posso fechar o diagrama de bloco. Quando eu tentar fechar o painel frontal, ele vai pedir para salvar. Ó, pediu para salvar. Eu vou pular, eu vou manter sem salvar, ok? Ainda está aqui. Beleza. Criei meu SubVI. É só isso que eu preciso saber? Não. Como eu disse, em projetos grandes, a tendência de você se perder é absurdamente grande. Então, existem algumas coisas que você deve ter cuidado. Primeiro, toda vez que você criar um SubVI, você tem que salvar ele na mesma pasta onde vai estar todo o seu programa, porque às vezes você vai ter 5, 6, 20 SubVI para compor um único programa de grande porte, um programa que vai controlar um fotossensor, um monocromador, que vai controlar um monocromador com uma câmera CCD, ao mesmo tempo que vai fazer a aquisição dos dados com toda uma interface no computador. Isso é um programa extremamente grande, ok? E a tendência de você se perder num programa desse porte é absurdamente grande também. Então, mais do que criar o SubVI, ficar criando um monte de SubVI, é bom você estar identificando elas. Como? Primeiro, eu vou clicar 2 vezes aqui para abrir meu SubVI. Um ponto importante são esses 2 quadradinhos aqui, ó. Note que até o meu próprio VI, que seria o corpo principal do meu programa, ele também tem esses quadradinhos aqui, mas não tem nada marcado. Só que no meu SubVI, se vocês observarem bem, tem essas coisinhas laranjas aqui marcadas. O que são essas coisinhas laranjas? São os inputs e os outputs. Quando eu venho aqui, ó, clico no meu SubVI aqui e aperto Ctrl H para ver o Context Help, tá aqui, ó. Eu tenho 3 inputs e tenho 3 outputs, que são justamente o que ficou aqui, ó. São 3 controladores e 3 indicadores. Note que da maneira que está organizando aqui, dá a sensação que existe um quarto input, certo? E de fato, eu não tenho acesso a esse quarto input porque ele não está ativado. Mas se vocês olharem pela organização aqui, ó, vou botar mais ou menos aqui. Se olhar pela organização, dá a sensação de que dá para conectar mais um aqui embaixo. Por quê? Porque nesse padrão que está aqui, está deixando reservado mais uma entrada. Eu posso mudar isso, eu posso vir clicar com o botão direito, vir aqui em padrões. Como eu tenho 3 de entrada e 3 de saída, eu vou buscar aqui, ó, 3 de entrada e 3 de saída. Cliquei, olha como é que ficou. E olha aqui como é que está o Context Help. Agora está melhor distribuído, certo? Note que meu SubVI ele ficou meio transparente e agora aqui vai dar um erro. Eu vou explicar isso. Antes de fazer isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Meu VI voltou ao normal, porque eu desfiz a edição. Eu posso buscar algum padrão aqui dentro, tá? Mas se eu não achar o padrão que me serve, note que tem padrão aqui com, sei lá, quase 10 entradas, mais umas entradas aqui em cima, saídas, enfim. Isso você configura do jeito que quiser. Mas digamos que eu queira configurar de uma maneira mais pessoal. Eu posso vir aqui, eu quero selecionar esse bloquinho aqui. Selecionei. Clico com o botão direito do mouse, eu posso vir e remover este terminal. Aí note que ele virou um só aqui, ó, junto. E aí eu posso ir removendo, eu seleciono o que eu quero e posso remover esse terminal. Vou selecionar esse agora, vou remover também. Ele juntou com o outro, né? Vou remover esse terminal. E aí eu vou fazendo a edição da maneira que eu bem entender. Isso é uma maneira de organizar. Outro ponto importante. Quando você clica... deixa eu já fazer a versão final aqui. Eu vou colocar naquele padrão 3.3. Cadê? 3.3. Tá aqui assim, ó. 3 entrada, 3 saída. Fiz isso? Beleza. Vou fechar e não vou salvar. Não está salvo. Mas eu não salvei o arquivo dentro do meu computador. Mas por enquanto está tudo aqui dentro da memória do LabVIEW. Quando eu tentar fechar meu programa, eu vou ter que salvar, senão eu perco tudo. E note que meu SubVI ele ficou claro. O que aconteceu? É que meu SubVI ele ainda está com as informações do antigo VI. Então tem que reconectar a antiga edição, não o antigo VI, a antiga edição, que era aquelas entradas e aquelas saídas, que estavam com saídas e entradas extras. E eu fiz uma modificação. Algumas modificações que você faz no seu SubVI, você tem que fazer o seu SubVI aqui na estrutura principal se reconectar. Então eu clico com o botão direito
e vem aqui, ó, relink to SubVI. Quando eu fizer isso, ele faz a reconexão e volta tudo. Ó. Note que ele já organizou agora aqui, ó, bonitinho, 3 entradas, 3 saídas. Posso selecionar tudo. Vou fazer uma organização aqui, ó, com a vassourinha. Agora está tudo ok. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, tá? Para deixar a estrutura bem organizada. Agora, um outro ponto importante está aqui, ó. Essas estruturas, note, tem A, B e C, que eu já coloquei o nome propositalmente. No caso, numa equação de segundo grau, eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quando eu abro o meu SubVI, se eu mudar o nome aqui, ó, do meu controlador para ABS, freios ABS, ok? E vou pegar, fechei, já mudou o nome aqui e vou fechar. Não vou salvar essa edição, mas agora eu tenho que pegar, eu tenho que agora, ó, note que eu não mudei a estrutura aqui dentro, e agora entra um ponto muito importante. Esse A, B e C, eles são controladores do meu main, eles não são os mesmos do SubVI. O SubVI tem o próprio dele, ó. Quando eu clico aqui no SubVI, note que aqui, ó, tem a conexão ABS. Isso aqui está dentro do meu programa principal, ok? O que quer dizer? O meu SubVI, ele tem entradas de controladores e saídas de indicadores. É isso que ele tem. Ele não precisa desses caras aqui, não precisa, entre aspas, né? Ele não precisa desses caras aqui para existir. Meu SubVI está aqui, ó. Ele está bem claro que ele precisa de uma entrada ABS, uma entrada B, uma entrada C, e ele vai sair delta X2 e X1. E aí eu crio os meus controladores no meu programa. A princípio, o SubVI, ele vai pegar aquele controlador lá do início do programa. Vou fazer um Ctrl Z geral aqui, não sei se vai dar. Não vai voltar tudo. Opa, vai? Não vai voltar tudo. Então, assim, o meu SubVI, ele pega aqueles controladores, ele joga para dentro dos controladores. Quando eu selecionei tudo aqui para gerar o meu SubVI, eu acho que eu estou com ele salvo aqui no Ctrl V. Tô aqui, ó. Quando eu criei, tá? Eu fiz um Ctrl V aqui que eu já tinha salvo, tá? Nos slides anteriores. Quando eu selecionei tudo e criei o SubVI, ele pegou um espelho desses controladores e jogou para dentro do SubVI. Mas esses próprios aqui, ele deixou. Isso aqui faz parte do main. O que é o SubVI? Realmente é essa estrutura aqui, ó, de dentro. Ok? E como essa estrutura de dentro tem uma entrada e tem uma saída, ele tem controladores e indicadores dentro do próprio SubVI. Então, o que acontece? Esses aqui, eu posso mudar o nome, eles não dependem. Agora, dentro do SubVI, Ctrl H aqui, ó, eu mudei o nome para ABS, aqui virou ABS. Se eu vim aqui, ó, e mudar o nome para A de novo, ok, vou fechar, não vou salvar a edição. Note que aqui agora também mudou. Opa! Aqui, Ctrl H, aqui voltou para A. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, quando nós abrimos, colocamos alguma função, por exemplo, deixa eu pegar uma função que a gente já usou aqui. A função do... Opa, essa não. A função de leitura de arquivos, ok? De arquivos não, de som. Eu venho aqui, som, output, não, file, simple file read. Quando eu pego aqui, ó, e eu seleciono esse quadradinho, dentro do Context Help tem as indicações do que eu posso conectar, mas tem uma indicação em negrito. O que é essa indicação em negrito? Quando eu tenho uma indicação em negrito, quer dizer que o meu programa ele vai ficar com erro até que essa indicação com negrito seja satisfeita, ela é requerida obrigatoriamente, ok? Então, meu programa não executa. Então, enquanto eu não tiver a conexão aqui no path, que está em negrito, meu programa vai ficar com erro. A mesma coisa eu posso fazer no meu SubVI. Meu SubVI, ele pede entrada A, B e C. Se eu vim aqui, ó, clico 2 vezes, vou vir aqui no terminal do A, clico no botão direito, e aí eu posso ver sobre o requerimento dessa conexão. Essa conexão, ela é requerida? Se eu falar, ó, não executa o programa enquanto o A não estiver conectado. Então, vou colocar ela como sendo requerida. Note que aqui o A ficou em negrito. Se eu pegar e apagar o A aqui, ó, a conexão do A, Ctrl B, meu programa está com erro. Por quê? Porque eu configurei nesse cara aqui que o A tem que ser requerido. Sem o A, ele não executa. Esse é um ponto importante. Para finalizar, vou voltar aqui, ó, Ctrl Z, Ctrl Z.
Está conectado. Eu posso fazer aqui, no caso, aqui uma equação de segundo grau. Todos são requeridos. Então, vem no B, vem também, ó, requerido. E esse aqui no C também requerido. Então, enquanto o A, B, C não estiver conectado, não vai executar o programa. Para finalizar o nosso programa, a nossa edição do SubVI, tem esse outro quadradinho aqui, ó, que é o desenho. Eu posso colocar um desenho que seja mais claro na hora que eu estiver editando. Eu abro, por exemplo, meu programa, vou fechar tudo aqui e vou salvar, ok? Vou salvar, eu já deixei uma pasta aqui na área de trabalho escrito LabVIEW, esse é o SubVI. SubVI, vou colocar essa sub, dá um ok, e vou salvar esse aqui, vou fechar esse aqui também, tá? Vou salvar, esse é o main, que é o principal, que é onde eu vou estar fazendo o meu programa de modo geral, né? A estrutura básica do meu programa. Agora, digamos que eu queira abrir aquele VI, eu vou abrir Open, vou vir aqui no main. Eu abri o main, Ctrl T para abrir os dois, está aqui o meu SubVI. Se eu quiser abrir ele, basta eu clicar 2 vezes, tá bom? Agora, como eu posso ter vários SubVI, é super interessante você estar colocando um desenho aqui que diferencie dos outros, porque todo SubVI vai começar com esse desenho. Então, eu clico 2 vezes, vem aqui, ó, clico 2 vezes também, e aqui eu posso estar editando o meu SubVI. Eu posso vir aqui, ó, fazer uma edição bem básica, tá? Tipo em 8 bits, e escrever. Esse aqui é 2 aqui. Ah, é centralizado? Está centralizado? Então, eu vou colocar aqui 2, como uma equação do segundo grau. Não, ok. E aqui está editado o meu SubVI de uma maneira mais clara, porque aí eu coloco cada um de uma cor, cada um escrito de um jeito, para deixar mais claro ainda o meu programa na hora que eu for editar, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!